Origens antigas, vampiros e lobisomens na Suméria. Quando falamos de vampiros e lobisomens, muitos de nós pensamos em lendas europeias, castelos góticos ou aldeias medievais. Mas sabia que estes mitos têm raízes muito mais antigas? Para compreender a verdadeira origem destas criaturas, precisamos viajar até ao alvorecer da própria civilização e até a Suméria, o berço da humanidade. Prepare-se para uma viagem de regresso no tempo repleta de mistério, mitologia e terror. O berço da civilização. As origens dos mitos mais assustadores da nossa história não começam nos castelos europeus ou nas aldeias perdidas em florestas escuras. Para os descobrir, temos de viajar muito mais para trás no tempo, até ao início da própria civilização. Imagine um vasto e fértil vale entre os rios Tigre e Eufrates, um lugar que hoje conhecemos como Mesopotâmia, onde há mais de 5.000 anos floresceu a Suméria, a primeira grande civilização da humanidade. Aqui, no coração desta terra antiga, os sumérios começaram a captar em tábuas de argila os primeiros sinais de criaturas que, séculos mais tarde, alimentariam as lendas dos vampiros e dos lobisomens. Quem eram os sumérios? Pioneiros da civilização. Esta civilização não só construiu cidades imponentes como Uruk, Lagak e Ur, como também lançou as bases para o que hoje entendemos como sociedade organizada. Inventores e inovadores. Foram os primeiros a inventar a escrita, o comércio, a astronomia e até conceitos de justiça e governo. Visão sobrenatural. Para além das suas realizações terrenas, a sua visão do universo estava imbuída do sobrenatural. Para eles, o mundo não era apenas o que era visível, era um equilíbrio delicado entre os reinos dos deuses, dos demônios e dos humanos. Tudo tinha um significado místico, desde as estrelas no céu às sombras a espreitar na noite. Os sumérios acreditavam que a vida humana estava intimamente ligada ao mundo espiritual, mas esta ligação nem sempre era pacífica. O panteão sumério. Nas suas histórias, o universo era habitado por divindades poderosas como Enlil, o deus do ar, e Enki, o deus da água e da sabedoria. Mas havia também uma multidão de seres intermédios que, embora não tivessem o poder dos deuses, podiam influenciar a vida dos humanos para o bem ou para o mal. E é aqui que entramos num território obscuro e fascinante. Os textos sumérios falam-nos de espíritos e demônios que não descansavam, almas que ficavam encurraladas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Estas entidades, segundo os sumérios, deambulavam pelas cidades em busca de algo que lhes permitisse aliviar o seu sofrimento eterno. Os Edimu, os primeiros vampiros. Espíritos inquietos. Um dos seres mais temidos da mundividência suméria eram os Edimu, espíritos inquietos daqueles que morreram violentamente ou que não receberam os rituais funerários apropriados. Rituais necessários. De acordo com tábuas antigas, a alma de uma pessoa falecida precisava de ser homenageada com oferendas de comida e libações para garantir que descansava em paz no Kur, o submundo sumério. Consequências terríveis. Se fossem esquecidos ou se morressem sem que ninguém realizasse estas cerimônias, o seu espírito permaneceria preso no mundo dos vivos. O Edimu era descrito como uma presença etérea, um ser que podia entrar silenciosamente nas casas durante a noite. Mas não era apenas uma sombra inofensiva, dizia-se que absorvia a energia vital das suas vítimas, drenando-as lentamente até ficarem fracas, doentes ou mesmo mortas. A conexão com os vampiros. Em alguns relatos, os Edimu não só drenavam a essência vital das suas vítimas como também se alimentavam do seu sangue. Parece-lhe familiar? Sim, esta é provavelmente uma das primeiras menções documentadas daquilo que séculos mais tarde conheceríamos como vampiro. Mas a ligação não termina aí. Os sumérios viam os Edimu não só como uma ameaça física, mas também como uma causa de infortúnios invisíveis. Se alguém adoecesse subitamente ou uma família sofresse uma série de infortúnios inexplicáveis, presumia-se que um Edimu estivesse presente, rondando em busca de vingança ou alimento espiritual. Proteção contra os espíritos. Amuletos. Para se protegerem, as pessoas recorriam a amuletos e encantamentos, alguns dos quais ainda podem ser lidos em tábuas de argila que sobreviveram até os dias de hoje. Rituais. É incrível pensar que os primeiros rituais de exorcismo tenham as suas origens nesta cultura antiga. Preces. Os habitantes da Suméria fechavam-se nas suas casas ao cair da noite, murmurando preces aos deuses e colocando amuletos de proteção nas suas portas para afastar as visitas destes espíritos famintos. Os sumérios não eram estranhos ao medo da escuridão. As suas noites, iluminadas apenas pelas fracas chamas das lamparinas de azeite, eram repletas de mistérios e sons que, na ausência de explicações científicas, eram atribuídos ao mundo espiritual. A ideia de que uma entidade invisível se podia esconder nas sombras e tirar-lhe a vida não era apenas uma história para assustar as crianças, era uma crença profundamente enraizada na sua percepção da realidade. Outros seres sobrenaturais.
No entanto, os Edmu não eram as únicas criaturas sobrenaturais que aterrorizavam os sumérios. No seu mundo espiritual existiam também os Udug, uma categoria mais abrangente de demônios que podiam ser tanto benevolentes como malignos. Enquanto alguns Udug serviam de guardiões ou mediadores entre os deuses e os humanos, outros eram descritos como portadores de infortúnio e doença. A linha entre o bem e o mal, entre o humano e o monstruoso, sempre foi tênue na mitologia suméria, e este conceito seria mais tarde refletido em lendas de criaturas híbridas como os lobisomens. A vida na sombra do desconhecido. Mundo além do visível. Há milhares de anos, nas terras férteis entre os rios Tigre e Eufrates, o povo sumério vivia sob a sombra constante do desconhecido. Numa época em que os dias eram guiados pela luz do sol e as noites eram preenchidas por um silêncio assustador, sentiam que o mundo era muito mais do que aquilo que conseguiam ver. Reino das sombras. A escuridão não era simplesmente a ausência de luz, mas o reino de forças invisíveis, de espíritos e seres que espreitavam nas sombras, esperando o momento certo para reivindicar algo dos vivos. Um desses espíritos, temido e respeitado em igual medida, era o Edmu, uma criatura que acabaria por se tornar a base dos mitos dos vampiros que perduram até os dias de hoje. A jornada para o além. Para os sumérios, a vida e a morte estavam intimamente ligadas ao mundo espiritual. Após a morte, um indivíduo não desaparecia simplesmente, sua essência, o seu Zi, passava para o submundo conhecido por Kur. Este não era um lugar de descanso, mas antes uma espécie de existência sombria e monótona. No entanto, para que este trânsito fosse bem-sucedido, era necessário que os vivos cumprissem determinados rituais fúnebres. O corpo tinha de ser enterrado adequadamente, acompanhado de oferendas de comida e bebida, para garantir que o espírito pudesse encontrar o seu caminho e não ficar preso no mundo dos vivos. O nascimento do Edmu. Morte inadequada. O que acontecia quando estas cerimônias não eram realizadas corretamente? O que aconteceria se alguém morresse violentamente sem que o seu corpo pudesse receber os rituais necessários? Espírito sem paz. Nestes casos, a alma do defunto não encontrava paz e era transformada num Edmu. Ser invisível. O Edmu era descrito como um espírito inquieto, um ser invisível que vagueava pelas casas e pelos campos, procurando algo que acalmasse o seu tormento. Fome insaciável. De acordo com as tábuas sumérias, estes espíritos eram extremamente perigosos porque não se limitavam a vaguear sem rumo, precisavam de comer para sustentar a sua existência. A alimentação do Edmu. Mas os Edmu não se alimentavam de comida nem de bebida. O seu sustento vinha da essência vital dos vivos. Este espírito podia entrar silenciosamente nas casas durante a noite, aproximar-se das pessoas adormecidas e drenar a sua energia. Relatos sumérios referem que este processo deixava as vítimas enfraquecidas, doentes e até mortas nos casos mais extremos. Em alguns textos, o Edmu é descrito a beber o sangue das suas vítimas, um pormenor que certamente ressoa com imagens modernas de vampiros. A ideia de um ser que pudesse sugar a vida dos vivos era aterradora para os sumérios. Numa sociedade tão profundamente espiritual, onde cada aspecto da vida estava ligado a deuses e rituais, o Edmu representava uma ruptura na ordem natural. Era um lembrete constante de que a morte nem sempre era o fim e que o que não se via podia ter um impacto devastador no mundo dos vivos. Proteção contra o Edmu. Amuletos protetores. Este medo era tão forte que deu origem a toda uma série de práticas para se proteger destes espíritos. Os sumérios colocavam amuletos nas portas das suas casas e recitavam encantamentos para afastar o Edmu. Sacerdotes especializados. Havia até sacerdotes especializados em realizar rituais de purificação para apaziguar estes seres e devolvê-los ao submundo. Doenças espirituais. O mais perturbador no Edmu era que não afetavam apenas o corpo, mas também o espírito e o ambiente das suas vítimas. As tábuas mencionam que podiam causar doenças inexplicáveis e infortúnios familiares. Se uma pessoa começasse a passar por uma fase de azar ou sofresse de uma doença que parecia não ter cura, presumia-se que um Edmu estava por trás. A ideia de que uma entidade invisível se pudesse esconder nas sombras e trazer tanto sofrimento teve repercussões profundas numa sociedade que vivia constantemente à mercê dos elementos e do desconhecido. Os Udug, espíritos complexos. Mas o Edmu não estava sozinho no panteão sombrio dos seres sobrenaturais dos sumérios. O Udug, outro tipo de espírito, partilhava o mundo com os vivos e também podia causar o caos. Os Udug, no entanto, era uma categoria mais complexa. Ao contrário dos Edmu, que eram exclusivamente malignos, os Udug podiam ser tanto benevolentes como malévolos, dependendo da sua natureza e da forma como interagiam com os humanos. Alguns Udug agiam como guardiões ou mediadores entre os deuses e os homens,
mas aqueles que eram hostis podiam trazer doenças, destruição e caos. Medo e explicações sobrenaturais. Conexão com medos noturnos. A ligação entre o Edmu e o Udug com os medos noturnos dos sumérios é evidente. Viveram numa época em que a medicina era rudimentar e as causas de muitas doenças e infortúnios eram um mistério. Explicações espirituais. Se um membro da família adoecesse subitamente ou uma plantação fosse devastada por uma praga, a explicação mais lógica era que havia um espírito por trás. Rituais de exorcismo. Os sacerdotes sumérios, agindo como uma espécie de exorcistas, realizavam rituais complexos para identificar e expulsar estas entidades. Em alguns casos, as tábuas registram como estes rituais envolviam oferendas de comida e bebida, não só para apaziguar o espírito, também para o atrair e selar no submundo. As raízes dos lobisomens. No vasto mundo espiritual da antiga Suméria não existiam apenas espíritos famintos como os Edmu ou os imprevisíveis Udug. Existiam outros seres muito mais físicos e aterradores que habitavam as sombras desta civilização. Os sumérios, rodeados por um ambiente onde os animais e a natureza eram parte essencial do seu cotidiano, desenvolveram histórias que ligavam os humanos às criaturas selvagens. Destas crenças surgiram histórias sobre a transformação animal, sobre a linha tênue entre o que é humano e o que é bestial. É aqui que encontramos um dos mais antigos precedentes daquilo que hoje conhecemos como lobisomens, os mitos do Lamassu e de outros seres sobrenaturais relacionados com a metamorfose. Transformação animal na Suméria. Conceito familiar. Para os sumérios, a transformação animal não era um conceito estranho. A sua visão do mundo estava profundamente enraizada na crença de que os deuses podiam assumir formas de animais e que alguns humanos podiam ser punidos ou abençoados com essa capacidade. Lamassu, terror feminino. As tábuas de barro que sobreviveram à passagem do tempo falam de criaturas como Lamassu, uma figura demoníaca feminina que personificava o terror do incontrolável. Sementes do lobisomem. Embora o Lamassu não fosse propriamente um lobisomem, é impossível ignorar a forma como este ser plantou as sementes de uma ideia que evoluiria ao longo do tempo, do ser humano que perde a sua humanidade e se torna uma besta. Lamassu, a besta feminina. O Lamassu era uma criatura temida por todos. Dizia-se que era filha de Anu, o deus do céu, e por isso tinha poderes divinos que usava para o mal. A sua aparência era grotesca, uma mulher com cabeça de leoa, asas de pássaro e garras afiadas. Era descrita como uma figura que espreitava à noite, especialmente nas florestas e campos junto às aldeias, onde procurava vítimas vulneráveis, principalmente crianças e mulheres grávidas. A sua ligação com os animais era intensa. Segundo as histórias, Lamassu podia invocar e controlar lobos e outros animais selvagens para ajudarem na sua tarefa de causar o caos. Transformação e lua na mitologia suméria. Influência lunar. Um dos aspectos mais interessantes destas histórias é a forma como os sumérios ligavam a transformação animal à lua, um tema que também está presente nos mitos modernos dos lobisomens. Lobos como mensageiros. Os lobos, cujas alcateias deambulavam pelas planícies, eram vistos como mensageiros de forças sobrenaturais. Rituais de transformação. Os xamãs sumérios, que funcionavam como intermediários entre os mundos espiritual e humano, usavam frequentemente peles de animais durante as suas cerimônias para canalizar a força e o instinto dos animais. Fronteira tênue. Não era incomum ouvir histórias de pessoas que afirmavam ter visto figuras humanas a correr ao lado de lobos na escuridão. Para os sumérios, a lua não era apenas um objeto celeste, era um símbolo poderoso que influenciava os ciclos da vida, da fertilidade e da loucura. Nas noites de lua cheia, quando a luz da estrela iluminava a terra de uma forma sinistra, os campos e as florestas tornavam-se lugares ainda mais perigosos. A herança eterna dos mitos sumérios. Ao terminarmos esta viagem pelas sombras da antiga Suméria, apercebemo-nos de algo fascinante. Os mitos que nasceram nas planícies da Mesopotâmia, entre os templos e as cidades de Uruk e Lagak, não desapareceram. Pelo contrário, evoluíram, viajando pelo tempo e pelo espaço para se infiltrarem na nossa imaginação moderna. Desde o Dug e Edmu que inspiraram as primeiras imagens de vampiros, até as histórias de homens transformados em lobos como resultado de castigo divino, encontramos nestes contos sumérios as raízes de algumas das figuras mais icônicas das nossas lendas contemporâneas. Mas por que é que estes mitos continuam a cativar-nos? Talvez a resposta esteja naquilo que representam. Os vampiros e os lobisomens, tal como os entendemos hoje, não são apenas monstros que vivem na escuridão, são espelhos das nossas próprias sombras, recordam o nosso desejo pela imortalidade, a nossa luta interna entre o racional e o instintivo, e os nossos medos mais profundos, o isolamento, a perda de controle e o confronto com a nossa própria natureza dual. Estes mitos sobreviveram porque se alimentam das nossas emoções mais universais.
No medo do Edmu podemos ver o terror da morte, do esquecimento. Na história do pastor que se tornou lobo, reconhecemos o castigo pela desobediência, mas também a perda da nossa humanidade. Estas histórias acompanham-nos como um sussurro constante, mudando de forma mas mantendo a sua essência.